Bem, meus amores, continuando a nossa segunda aulinha de hoje, a de matemática, a gente vai ver, olha, um pouco sobre os triângulos e quadriláteros, polígonos de 3 e 4 lados, tá certo? Começando pelos triângulos. Vocês já perceberam que os triângulos, eles têm tamanhos diferentes, não é? Então, eles são classificados de acordo com esses tamanhos, tá certo? Com o tamanho dos seus lados. Vamos ver? Olha só. Esse primeiro triângulo é o mais comum que a gente vê, não é isso? E a gente pode perceber, ó, que ele tem, vejamos, os 3 lados iguais. Quando o triângulo tem os 3 lados iguais, a gente chama de equilátero, ok? Ele é equilátero, pessoal. Isso mesmo. Tá vendo só? E aqui, ó, olha só, tirei essa peça, sabe de onde? Do nosso tangram. Perceberam que ele é formado por vários polígonos, triângulos e quadriláteros. Vê que legal. Então, ó, esse daqui já é diferente desse primeiro, equilátero, não é? A gente percebe que esse lado e esse são iguais no tamanho. Mas a base aqui, ó, é maior, não é? Então, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Quando isso acontece, pessoal, a gente chama de isósceles, ok? É um triângulo isósceles, tá certo? Quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, é chamado de isósceles. E nesse terceiro caso aqui, onde todos os lados são diferentes, ó, esse é menor que é menor que esse. A gente chama, sabe de quê? Triângulo escaleno, tá certo? Escaleno. Então, essa é a classificação do triângulo de acordo com o tamanho dos seus lados. Ó, quando ele tem todos os lados iguais, a gente vai chamar de triângulo equilátero. Quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, a gente vai chamá-lo de isósceles, tá certo? E por último, quando ele tem os 3 lados diferentes, nenhum lado tem o tamanho igual do outro, a gente vai chamá-lo de triângulo escaleno, tá certo? Memorizaram, aprenderam? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os quadriláteros, tá certo? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa pecinha do tangram. Pra gente ver alguns exemplos de quadriláteros agora. Olha só. No nosso tangram eu também encontrei exemplos de quadrilátero, sabia? Olha só. Que formato é esse? Quem sabe me dizer? É um quadrado, não é? Quadrado. E ele é um quadrado que tem todos os lados iguais. É um quadrilátero que tem todos os lados iguais. Vocês podem acompanhar aí no livrinho na página 41, tá certo? Acompanhem comigo. Olha só a característica do quadrado. Ele é um quadrilátero com todos os 4 lados iguais, tá certo? E o próximo, olha, temos aí o exemplo do retângulo, não é? E olha um exemplo de retângulo, o apagador de tia. Ele tem o formato de um retângulo, quer ver? Olha só. Vou contornar, tá bom? Olha aí. Tá vendo? Este quadrilátero a gente chama de retângulo. Por que a gente chama de retângulo? Tem falando aí no livrinho. Estão acompanhando comigo? Olha a característica dele. Ele é um quadrilátero com 2 lados opostos iguais. Lados opostos, olha, os lados paralelos, tá vendo, ó? Este lado
é igual a este. E este é igual a este. Por isso ele é chamado de retângulo, tá bom? Também tem um outro exemplo que eu encontrei no nosso Tangram, olha. O que é isto? Um paralelogramo. Ele é um quadrilátero? Sim. 1, 2, 3, 4 lados. Também é chamado de paralelogramo. Opa! Paralelogramo. E aqui? E olha a característica dele, pessoal. Ele é um quadrilátero com dois lados opostos iguais, assim como o retângulo. Caiu novamente. Vou contornar então. Olha só. Para não riscá-lo. Assim como o retângulo, ele tem dois lados opostos iguais. Mas a gente vê que ele é mais o quê? Inclinado, não é? Então, esse a gente vai chamar de paralelogramo, ok? Deixa eu apagar para a gente ver os outros. Deixa eu tirar o quadrado. Acompanhando aí no livrinho de vocês, qual é o próximo quadrilátero que a gente tem? É o trapézio, olha. O trapézio, ele tem a base maior, tá vendo? Então, qual é a característica do trapézio? Quem pode me dizer? Ele é um quadrilátero com dois lados opostos paralelos. Olha. Esses dois lados dele são iguais, não são opostos e paralelos. Olha só. E a base é maior do que essa parte aqui de cima. Então, ele é chamado de trapézio. E a gente pode encontrar o trapézio assim também, ó, só pela metade, tá vendo? Só uma parte da figura. Entenderam? Continuando, qual é o próximo quadrilátero que temos aí? É o losango. O losango, olha, que lembra o balão. O nosso balão de São João. Ele não é um quadrado, tá vendo? Ele é um losango. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Losango. E olha a característica dele. É um quadrilátero com lados opostos e paralelos. Tá vendo só? Este é o losango. Para lembrar dele, ó, é só memorizar. Ele parece muito com o formato do balão, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de triângulos e quadriláteros, pessoal. Bem simples, tá vendo? Agora a gente tem uma atividade que eu vou explicar para vocês fazerem, tá bom? Tá bem simples. Olha só. Primeira questão. Observe as figuras e classifique-as quanto ao nome de cada polígono. Então, a gente acabou de ver esses triângulos e quadriláteros. A gente sabe que são polígonos de 3 e 4 lados, não é? Agora você vai colocar o nome deles. Na letra A, essa figura que parece um balão, qual é o nome dela? Que eu acabei de falar aqui. Quem lembra? Coloca ao lado. Na letra B, que polígono é esse? Coloca aqui o nome dele. E na letrinha C também, tá certo? Segundo, analise o quadrilátero a seguir e ligue-o à sua silhueta. Não se esqueça de escrever o nome do quadrilátero. Olha só. Que quadrilátero é este? Observem aqui, ó, tá vendo? Na listinha ao lado. E eu até coloquei ele aqui no quadro e mostrei que ele pode ser representado pela metade, como ele está aqui. Qual é o nome dele? Você vai colocar o nome aqui em cima,
tá certo? E aqui embaixo você vai ver qual é a silhueta, qual é a sombra dele. Ele aqui está representado em outra posição, tá virado, mas você vai ver qual desses três quadriláteros é este daqui, tá bom? Na terceira questão, tem dizendo assim, ó. Você já viu um gelo baiano? Leia a curiosidade a seguir. Olha só. Você certamente já deve ter visto um deles na sua cidade. Consiste em um bloco de concreto feito para organizar as vias de trânsito. Os primeiros gelos baianos foram fabricados nos anos 1960 na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de organizar o fluxo de veículos guiados pelos condutores apressados que manobravam cometendo infrações o tempo todo. Hoje em dia, há muitos formatos de gelo baiano, mas os tradicionais ainda são a maioria nas vias das grandes cidades brasileiras. Então, ó, observem aí no livrinho de vocês. O gelo baiano, com certeza vocês já devem ter visto. Eu já vi aqui no interior, mas principalmente nas grandes cidades. Quando a gente vai a Recife, a gente encontra muito desses assim, ó, nas ruas para organizar o fluxo dos carros e para eles diminuírem a velocidade, tá certo? Quando tá tendo alguma obra também no meio das vias, são colocados esses gelos baianos para desviar o caminho dos carros, tá certo? Aí na letra A tem assim: em seu caminho de casa para a escola, você vê algum gelo baiano? E aí, quando você sai de casa para ir para a escola, você encontra algum gelo baiano pelo caminho, pelas ruas? Sim ou não? Coloca aqui, tá bom? E na letra B, faça na figura rachuras nas cores verde e vermelho. Mas você vai fazer na cor verde para o lado que tem a forma de um retângulo. Olha só, lembra que o retângulo tem o formato do apagador de tia? Ele tem os lados opostos iguais, ó. Esse lado de cima é igual ao de baixo e o lado direito é igual ao esquerdo, não é? Então, vocês vão analisar aqui nas figuras quais são os lados que parecem um retângulo, que lembram um retângulo. Então, você vai fazer rachuras, fazer risquinhos neles com um lápis verde. E de vermelho, você vai fazer rachuras para o lado que tem o formato de um trapézio. Qual é o lado aqui que lembra o trapézio? Você vai analisar e vai pintar, tá certo? Virando a folhinha, pessoal, na página 43 temos assim, olha. Classifique os triângulos a seguir de acordo com a medida dos seus lados. Olha só o que tia falou no início da aula. Quando tem os lados iguais, a gente chama de quê? Equilátero. Quando tem dois lados iguais e um diferente, a gente chama de isósceles. E quando tem os três lados diferentes, a gente vai chamar de escaleno, tá certo? Então, você vai classificar cada um deles, tá bom? E na quinta questão, agora, desenhe um exemplo de cada triângulo. Depois de classificar, você vai desenhar aqui um exemplo de cada um. Um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno, tá certo? E na sexta questão tem assim, ó. Assinale o quadrilátero côncavo. Olha só, lembram? Côncavo e convexo. Ele é côncavo quando acontece o quê? Quando a gente vai ligar um ponto a outro e a reta passa por fora da figura, não é? Então, analisem aí qual é o quadrilátero côncavo, ok? E na sétima questão tem assim, ó. Desenhe exemplos de quadrilátero convexo e justifique na ilustração o motivo pelo qual ele é convexo. Então, você vai desenhar, ó, 4 exemplos de quadriláteros convexo. Por exemplo, o trapézio é um quadrilátero convexo. Quadrilátero porque tem 4 lados. Mas vamos ver se ele é convexo. Olha só. Se a gente for ligar um pontinho ao outro, a reta vai passar por fora da figura? Não, está dentro da figura. Então, ele é convexo. E o losango é um quadrilátero convexo também? Olha,
4 pontos. Se a gente for ligar um a outro, também não passa por fora da figura. Se a reta fica dentro da figura, ele também é um quadrilátero, um polígono convexo, tá certo? Então aqui você já tem 2 exemplos para desenhar aqui na atividade. Procurem mais 2 e desenhem aqui também, tá bom? Depois de desenhar, você vai explicar o motivo pelo qual ele é convexo. Ele é convexo por quê? Porque a reta fica dentro ou fora da figura? Analisem aí e respondam aqui, tá certo? Essa é a atividade de matemática do livro. Mas lembra que semana passada tia deixou uma fichinha, uma folhinha que a mamãe foi buscar na escola? Também tem falando sobre os polígonos. E tá bem simples. Você só vai completar com o número de lados e com o nome do polígono, tá certo? Então peguem essa atividade para fazer também. Atividade no livro e na folhinha. Qualquer dúvida é só falar com tia, tá bom? Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau!